pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Mais Bioquímica. Hoje iremos falar um pouco sobre regulação alostérica de enzimas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curta, compartilha com os amigos e também nos siga no Instagram, no @maisbioquímica, que lá vocês irão ficar por dentro de tudo que se passa aqui neste canal. Bom, pessoal, ao estudar sobre as enzimas, vocês já podem ter lido ou ouvido falar que as enzimas elas precisam ser reguladas. Mas por que essas enzimas, na verdade, elas precisam ser reguladas? É justamente sobre esta questão que iremos tratar aqui nesta videoaula de hoje. Primeiramente, podemos ressaltar que as reações acontecem dentro de uma célula de forma regulada. Como mostra nessa imagem, vocês podem notar que existem várias reações acontecendo dentro de uma célula. Ô louco, meu! Essas reações, elas representam através desse mapa metabólico, que no caso, essa imagenzinha que aparece aí para vocês, com vários riscos, várias esquematizações, que no caso seriam as reações acontecendo aí dentro dessa célula. Além disso, essas reações, elas acontecem dentro das células e muitas delas acontecem em um mesmo espaço de tempo. Entendendo essas questões, podemos imaginar que para a sobrevivência dessa célula, esses processos, que no caso seriam as reações, eles devem acontecer de maneira correta, evitando a falta e o acúmulo exagerado de substratos aí dentro da nossa célula. Dessa forma, quando pensamos na dinâmica das reações bioquímicas, em outras palavras, no metabolismo celular, são onde os grupos de enzimas trabalham em conjunto para realizar um determinado processo metabólico. Nesses sistemas esquemáticos, no caso dos sistemas enzimáticos, o produto da reação de uma enzima é o substrato da enzima seguinte. E como mostrado aqui neste esquema, nós temos uma enzima, que neste caso aqui é chamada de enzima 1, e ela pode atuar em um determinado substrato, que no caso aqui seria o substrato 1, gerando um produto. No caso, essa enzima ela gera o produto 1. Esse produto gerado, ele pode funcionar como substrato para outra enzima em sequência. No caso aqui, como mostrado nessa imagem, nesse esquema, o produto 1, ele vai ser o substrato da enzima 2. É importante ressaltar que dessa forma, toda a sequência, ela deve ter velocidade bem controlada. Queimou! Pois os processos, muitas das vezes, eles são diferentes uns dos outros. Nesse contexto, existem as enzimas regulatórias. Essas enzimas têm a atividade catalítica aumentada ou diminuída em resposta a certos sinais. Um tipo muito comum e bastante importante são as enzimas alostéricas. Elas agem por meio de ligações reversíveis e não covalentes, com compostos regulatórios denominados moduladores alostéricos ou efetores alostéricos, que geralmente são metabólitos pequenos ou cofatores. Em relação às enzimas alostéricas, elas possuem uma região diferente do sítio ativo para a ligação de um efetor ou modulador alostérico que induz mudança conformacional nas enzimas. Essa mudança conformacional se propaga pela molécula da enzima e afeta o sítio ativo, ativando ou inibindo. Falando um pouco sobre as propriedades das enzimas alostéricas, são significativamente diferentes das propriedades das enzimas regulatórias. Parte dessas diferenças é a questão estrutural. Além do sítio ativo, as enzimas alostéricas, em geral, têm um ou mais sítios regulatórios ou alostéricos para ligarem ao modulador. Essas enzimas alostéricas, elas possuem estrutura quaternária com uma ou mais subunidades proteicas. Além disso, elas possuem também o sítio ativo e pelo menos um sítio ativo alostérico. Nesse exemplo, podemos ver a ligação de um modulador positivo potencializando a ação da enzima. Bom, nessa imagem aqui representa para vocês, aqui do lado esquerdo, onde estou mostrando com o mouse,
Tem a parte azul, que é a parte subunidade C, que é a parte catalítica da enzima, que contém o sítio ativo. E essa em rosa é a subunidade R, que no caso é a regulatória, que contém os sítios alostéricos. E aqui em M nós temos o modulador positivo em rosa e em azul nós temos o S, que no caso é o substrato. Aqui essa enzima, ela está menos ativa, porque não tem ninguém ligado a ela no primeiro momento. Já no segundo momento, que é esse segundo aqui, a enzima ela já está mais ativa, porque o modulador positivo se ligou aqui na subunidade R regulatória. E no terceiro momento, tanto o modulador positivo quanto o substrato se ligou aqui nesta enzima. Então, formou o complexo enzima-substrato ativo, que no caso aí, essa enzima ela começou a desenvolver aí as suas atividades. Em termos de controle alostérico, ele pode ser dividido em controle alostérico positivo ou controle alostérico negativo. É mesmo? É? No controle alostérico positivo, ocorre a ligação do modulador ao sítio alostérico e facilita a ligação do substrato ao sítio ativo, ativando a enzima. Já no controle alostérico negativo, ocorre a ligação do modulador ao sítio alostérico, dificultando a ligação do substrato a esse sítio ativo, inativando a enzima. Como mostra aqui nessa imagem, o modulador positivo, que no caso é o ativador, seria essa bolinha em vermelho. No caso, ele facilita a ligação do substrato nesse sítio ativo específico e também ativa aí a função dessa enzima. Já o modulador negativo, que tem a função de inibidor, ele vai dificultar a ligação do substrato dessa enzima nesse sítio ativo, porque ele está ocupando o espaço, né, desse substrato aí. Então, justamente por o substrato não conseguir ligar no sítio ativo, essa enzima vai ter a sua função inativada. Nessa imagem, podemos observar em mais detalhes a ativação ou inibição por um modulador, mostrando a oscilação entre a forma ativa e inativa de uma enzima, a depender do modulador. E falando um pouco sobre o controle alostérico por retroalimentação, na prática, podemos ver nessa imagem um exemplo de controle alostérico envolvendo o metabolismo da treonina. Como podemos observar, a treonina é o substrato inicial, sendo alvo da enzima treonina deaminase. A partir do encaixe no sítio ativo, ocorre a transformação no intermediário A. A partir daí, ocorre a atuação de mais 4 enzimas, formando o produto final, que é a isoleucina. Este produto funciona como um modulador alostérico da enzima inicial, tendo uma inibição por retroalimentação e interagindo com o sítio alostérico da enzima. Este tipo de modulação negativa é importante, pois evita uma produção exagerada de isoleucina, indicando que o produto final já foi produzido, evitando um gasto desnecessário. Então, à medida que esse produto final, que é a isoleucina, se forma, ela vai se ligar ao sítio alostérico aí da enzima, que no caso vai funcionar como modulador negativo, que vai impedir que as reações continuem acontecendo e vai inativar a função dessa enzima. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal, de seguir a nossa página do Instagram e ficar ligadinho com tudo que iremos abordar aqui nessas plataformas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!